Ignition sequence start. Olá para você que está nos assistindo, olha só que maravilha, mais uma semana. E hoje é sexta-feira, e por ser sexta-feira, você está vendo mais uma edição do que, Finacinho? Finalmente! Mais um episódio aí comigo e com o professor Duda. Olha só! Toda sexta-feira você pode entrar no www.finace.com.br e Ou lá... nas nossas redes sociais, através do Instagram do Colégio da Faculdade Finace. Entra lá e bomba sua mente com o nosso Finamente. Duda, e o tema de hoje? Fala pra mim. O tema de hoje é O que a gente fantástico. vai O tema de hoje a gente vai falar Ok, companheiro. sobre a conjuntura política brasileira e também da conjuntura política global. Polêmica Nós estamos aqui, no olha o Finamente. foco nele. Nós estamos com o Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes, ele é MBA em Marketing Eleitoral e Comunicação Política, Diploma Internacional de Consultor Político, Governa Analytics da Universidade de São Marcos do Peru, Uau. especialista, olha só, especialista de política Base Grassroots, inteligência política Uau. aplicada, psicopolítica, você vai entender bem o que é isso. Psicopolítica? É, porque hoje tudo está mexendo com a nossa cabeça. Uau. Análise de hábitos, comportamentos e atitudes, Uau. representação institucional, estruturação de estratégia de gestão de risco político, Uau. de comunicação estratégica e gestão de crise. War Room atuou junto ao IICD, Institute for International Cooperation and Development, Michigan, nos Estados Unidos, Yes. presidencial de Barack Obama, Grassroots em Moçambique, Chimoio, e também junto ao SFL, Students for Liberty, de Queensland, Austrália. Profissional visitante na Population Research Institute em Lima, Peru, no Political Network for Values, atuou em campanhas do Partido Colorado do Paraguai, foi secretário-geral do PSL em São Paulo, durante as eleições de 2018 na campanha presidencial de Jair Messias Bolsonaro, além de ser responsável pela montagem da chapa proporcional federal estadual, estratégia partidária, gestão de campanha de Estado em São Paulo e secretário-geral do PMB de São Paulo em 2022. Ele assessorou secretários, prefeitos, vereadores, ministros de estados e atualmente está trabalhando como estrategista de campanhas e consultor políticos em diversas campanhas em todo o território nacional. Só vou abrir um Tudo bem parênteses com você? rapidinho. Pode do seu abrir inglês. dois parênteses. O seu inglês está excepcional. Excepcional. Me arrepiou. O seu inglês hoje foi... É verdade. É verdade. Parabéns. Eu passei uns 3 dias tentando ler isso. Uau. Mas vamos lá. Meu querido Rodrigo Moraes. Rodrigo com 2 Gs, não? Você esqueceu de falar uma coisa, eu Fala sou o quê? amigo do Duda. Amigo do Duda. Esse é Amiga, destaque. já fez 2 Destaque. programas com o Duda. Então é bom você colocar aí no currículo. Amigo do Duda. Aliás, tudo isso aqui não vale nada. O importante é ser Exatamente. amigo do Duda em caixa alta aqui. The Institute of Manners of the Instituto American Manners of the Brazil. Community Oh, Universal. Of Duda. Institute of Duda. Olha que coisa linda, né? Você tem uma citação num texto que você fala exatamente de nação sequestrada, Rodrigo. Um texto fantástico, é a nação sequestrada. Caramba, Ele fala o forte, seguinte, hein? ó, Finacinho. Todo esquerdista sabe que a direita brasileira é um enlatado importado. Enlatado. Aí ele vai lá, então todo E a esquerda? esquerdista sabe. Aí ele fala, todo direitista Sou direitista. sabe que a esquerda brasileira também é um enlatado importado. E Ixi. diga uma coisa, Rodrigo, o que é isso? E eles nunca estiveram tão certos um sobre o outro. E tão próximos também? Tão certos um sobre o outro. Na verdade, esse texto explora uma questão interessante. Eu chamo de sequestra da pauta política. Aham. Direita e esquerda no Brasil, isso que você está chamando de direita, essa direita da guerra cultural, a pauta neotradicionalista, imposta por Steve Bannon em 2013, 2015, que culminou na eleição de Bolsonaro, e essa esquerda identitária, transnacional, cosmopolita, por assim dizer, Esquerda identitária mesmo. Né? também é imposta pelas fundações globalistas, pelos grupos Fundação que controlam. Ford, por Fundação exemplo. Ford, principalmente. Haja vista, por exemplo, quem tem dúvida, basta pesquisar o papel da Fundação Ford
bancando a boa parte dos estudos no Brasil, Prestem atenção nas nisso. universidades, as bolsas acadêmicas, principalmente nas universidades federais, onde o aluno tinha que escolher ou ganhava uma bolsa de 8, 10 mil reais da Fundação Ford, e aí você ia escrever sobre poesia, por exemplo, mas você era obrigado a trazer isso para os temas identitários. Feminismo, a questões de gênero, questões raciais. Quer dizer, você ia falar sobre qualquer assunto para você ganhar aquela bolsa, que era maior do que normalmente, né, do que as bolsas da CAPES, por exemplo. Então, o estudante brasileiro dos anos 80 para cá, ele foi obrigado A temas identitários. a se moldar. E já a direita com a cismogênese. À direita com a E o cismogênese. que é a cismogênese? Cismogênese é um estudo. Cismogênese, anote aí, ó. Eu também, cismogênese. Você não sabe o que é Claro, cismogênese? você sabe o que é cismogênese. Ele sabe. Eu sei. É tão fácil que você nem vai explicar. Ele nem precisa explicar. Cismogênese, gente. É tão fácil que você me chamou aqui. Fala aí, cismogênese, fala aí pra nós. Cismogênese é um estudo ligado à área da antropologia que estuda os processos de divisão, de cisma social. O que divide uma sociedade no meio? Esse processo de divisão cismogênica foi imposta no Brasil e se criou a partir da sensibilização e do estímulo de medos antropológicos. Você vai lembrar bem disso. Você vai perder sua casa. O Boulos vai de sua casa, seu filho vai para a escola e vai virar homossexual. Vai virar homossexual. As universidades são todas marxistas, o cristianismo vai acabar. A sua igreja acabou. A sua igreja vai acabar. Tudo isso eram medos que foram sensibilizados, produzidos artificialmente de fora para dentro Pela do direita? país. Pela direita. Não, pela Não? direita. Produziu a direita. Produziu a direita. Isso que gerou Interessante. essa direita. O capital da direita está baseado nisso. baseado em medos antropológicos e esperanças. Olha, capital da direita baseado em medos antropológicos e cismas. Cismogênese. Quebrando. Produz-se, Ruptura. então, uma guerra civil de natureza híbrida. Quer dizer, é uma guerra civil. Eu vou ligar lá em casa, eu tô com medo do pessoal invadir minha casa. Vai lá. Produziu-se, então, uma guerra civil informal. Quer dizer, famílias brigando por justamente esses estímulos de medos artificiais. Eu percebia, em particular, em algumas eleições bem recentes, as brigas dos bares deixaram de ser de times e passaram de ser políticas de esquerda. Agora, veja bem que interessante. Grupo da família, no WhatsApp. Essas brigas nunca trataram de temas realmente que mudavam a nossa vida. Não. Eram sempre discussões políticas que não tinham nada feito Por exemplo, à nossa a discussão de realidade. armas, a discussão de Exatamente. armas. Quer dizer, ter ou não ter armas é realmente o problema essencial do Brasil. Percebe? Todas essas discussões eram discussões, por assim dizer, alternativas, de franjas, discussões inclusive importadas. A discussão superficiais, tangenciais. Só né? que ficavam focais, Se centrais. tornavam centrais do problema. E aí você cria... E elegeram muitos representantes do povo. Claro. Principalmente nas eleições gerais. Nas eleições municipais isso não tem muito efeito, tem um efeito menor, porque justamente na eleição municipal você é forçado a discutir as questões ligadas ao seu bairro, a sua saúde, vida, o asfalto, a sua família. o transporte, você tem que discutir isso. Exatamente. Agora, de onde vêm essas duas forças? Eu chamo de sequestro da pauta justamente porque a pauta política, toda a discussão política no Brasil está sequestrada, a palavra que eu insisto é sequestrada por essa cismogênese, por essa divisão artificial, antropológica, que coloca pai contra filho, mãe contra filha, irmão contra irmão. E a origem dessas duas pautas é a mesma. E de onde vem isso? Eu falei de Fundação Ford, vamos lembrar que Burger King, os grandes conglomerados McDonald's não, né? financiam essas discussões. Patrocina nós aí, financia essas discussões. E aí está se falando muito em feudalismo digital, né? Esse tema que está todo mundo usando, de que hoje a tendência das profissões e da vida das pessoas é de se inserir
no grande conglomerado Meta e no grande conglomerado Google. Exatamente. Assim, todas as profissões estão caminhando para serem controladas, por assim dizer, pelos algoritmos dessas duas grandes corporações. Começando lá atrás com Cambridge Analytica Agora, e tudo mais. Exatamente, mas agora eu quero levantar uma questão que é a seguinte: existe, antes do feudalismo digital, existe um feudalismo das grandes corporações. Esses poderes que controlam esses países, e nesse caso o Brasil, que é o país que mais talvez esteja sofrendo esse tipo de pressão e de sequestro e de opressão, não é mais a opressão, a imposição e o colonialismo, que é uma palavra que eu tento trazer de volta para o debate, não é mais um colonialismo imposto por um outro país imperialista. O colonialismo hoje é imposto por essas grandes corporações. É um neocolonialismo que oprimem, corporativo. Que puxam o país para baixo e controlam esse país. Então, você falou dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, que sofreu tanto nos últimos 3 anos, quer dizer, o país foi destruído pela sanha dessas grandes corporações. E aí que está. A mensagem importante desse texto é qual é o caminho que nós vamos trilhar, qual é o caminho que nós vamos trilhar nesse processo geopolítico. E hoje, inclusive, nós estamos no BRICS, né? E que é o outro lado de uma guerra que a gente chama de guerra de espectro total. Quer dizer, o mundo hoje vive uma terceira guerra mundial, por assim dizer, de natureza híbrida. Guerra híbrida é um conceito de guerra sem tiro. Onde as instâncias da sociedade são usadas para derrubar ou levantar uma nação, para vencer outros ao redor do mundo, controlar os países, mas a serviço dessas grandes corporações. Então, essa é uma discussão que o Brasil precisa ter urgentemente. O mundo está passando por uma mudança de chave geopolítica, de aliança de forças geopolíticas. A Europa está em decadência, os Estados Unidos está com déficit trilionário. Dependendo. A única coisa que sustenta os Estados Unidos hoje é a dolarização do mundo, porque ela controla o preço das commodities no resto do mundo. E no BRICS, essa semana, está se discutindo desdolarizar. Exatamente isso. Não como uma afronta. Retirar o dólar. Mas para tirar a indexação de preço de commodities. Por exemplo, o café. O Brasil não produz tanto café quanto produziu. Os Estados Unidos não produz café. E é o Wall Street que define o preço do café. Então, veja, a soja, por exemplo. O café que a gente toma, quem define é os americanos, o preço? Exatamente. É mesmo? São as grandes corporações. A BlackRock. Não é aqui nosso mercado financeiro. Não existe mais relação. relação. Eles que compram. Não. Porque é indexado em dólar. Indexado em dólar. Quem comanda isso. Agora me fala uma coisa, o que está acontecendo? Olha que coisa interessante que você está colocando. Você está colocando os grandes interesses de OTAN, que é essa representação armamentista, esse controle, uma crítica muito grande, uma reação da Rússia também, que você vê uma reação da Rússia, você vê uma reação dos coletes amarelos. Perfeito, na dos França. Coletes amarelos na França. Você vê a Itália agora se rebelando com a direita. Você vê a Alemanha também mergulhando dentro desse, vamos assim dizer, dessa direita, mas não é essa direita desse neocolonialismo, mas uma ruptura, uma revolução. Está acontecendo um tiro pela culatra? Está acontecendo, na verdade, uma reação global. Isso que está sendo chamado, principalmente na Europa, de extrema-direita, e você citou bem os jalecos amarelos na França, que já tem aí 3 anos, né, de movimento muito forte. Se você for olhar... E ele une todo mundo, né? Exatamente. As manifestações na França contra essas forças globalistas, representadas por Macron, né? A Politécnica Francesa, as universidades da Politécnica, chamada Politécnica Francesa, a reação é dos dois lados. Direitos que os comunistas... Os comunistas antigos, o Mélenchon, né? Aquela turma dos comunistas tradicionais também estavam na rua junto com a extrema-direita. O pessoal da direita, e aí? Então, quer dizer, esse movimento é um movimento de reação nacionalista, e essa palavra é importante, uma reação nacionalista contra esse cosmopolitismo globalista que afronta, que tenta destruir as soberanias nacionais. Estipulado em Davos, cada vez que faz uma reunião lá muda tudo. Perfeito. A partir de agora as regras são Bruxelas. A OTAN como esse braço militar. A OTAN, inclusive, vamos lembrar, a OTAN foi criada para
ajudar a manter a Exatamente. paz no mundo. No Hoje mundo. ela se torna o verdugo. Hoje ela se torna o enforcador, o cara que está lá enforcando todo mundo e oprimindo e trazendo para... Quer dizer, ela vira um braço dessas grandes corporações. Isso é muito Um interessante exemplo de olhar. claro disso foi a OTAN nas manobras contra a Rússia. Por exemplo. Exatamente. E, aliás, a guerra da Ucrânia, vamos colocar as palavras certas. Por isso que eu estou usando cismogêneo, não estou usando polarização. Se você der o nome errado para a coisa, você não vai entender ela. Não, e outra coisa, você acaba entrando em certas tendências que confundem. Exatamente. Então, vamos falar de guerra na Ucrânia? Aquilo não é uma guerra da Olha, Ucrânia gente, só um contra a minutinho, nós não Rússia. estamos defendendo aqui nem esquerda nem direita, nós estamos discutindo essa epistemologia, esse conceito global do que está acontecendo hoje aí na sua cabeça, tá? Porque se vocês lembrarem, o Zuckerberg teve um processo gigantesco com relação a Cambridge Analytics na manipulação dos resultados eleitorais, Perfeito. com base nesse medo que ele está falando exatamente aí, tá? Então isso que estamos falando é científico, né, Perfeito. Rodrigo? Perfeito. A gente tá, inclusive a sua empresa chama Neocortex. Nós temos uma empresa chamada Neocortex. Neocortex. Então, uma empresa política chamada Neocortex, porque estamos dentro da cabeça dos eleitores trabalhando exatamente esses medos, né, Rodrigo? A gente chama de ações políticas psicoativas. Isso, olha, isso presta atenção. Agora você está vendo, meu amigo Finassim, ele é um representante das ações políticas psicoativas. Meu Deus, Você tá representando quem aí? Muito papo de esquerdista isso aí, cara. Agora, uma dúvida até que chegou pra gente, tá vendo nas nossas redes sociais aqui. Olha lá, por olha favor. lá, dúvidas Que dos é alunos. muito importante mesmo. A gente acaba falando, né? E só lembrando, né? Quer mandar sua dúvida, quer mandar sugestão de palestra, acessa nossas redes sociais no Instagram do Colégio Faculdade Finance. Eu tenho uma dúvida. Hoje, na minha cabeça, muitas vezes a gente tem o conceito de esquerda, companheiro, vamos pra batalha, tá? E a gente tem o conceito de direita. Tudo comportadinho, tudo bonitinho, Pautas né? morais. Pautas Whisky, morais. whisky, O whisky, tomar um chazinho, aquela balançadinha no dedo. Aí eu pergunto pra você, da onde que vem esse termo esquerda-direita? Né? Da onde e quais os desafios para ter o diálogo nessas duas partes? Porque pelo que eu entendi, basicamente não tem direita e esquerda. Aí que tá, boa pergunta. Boa pergunta pelo seguinte. Aluno, tá vendo como vocês mandam pergunta boa? Pois é, a galera tá antenada. É. O conceito de esquerda e direita nasce na Revolução Francesa, nessa discussão entre os jacobinos e os girondinos, onde um sentava à esquerda e outro sentava à direita. Ali era uma coalizão, no contexto da Revolução, entre a burguesia, naquele momento, e o clero, contra o povo, por assim dizer, ou a classe popular. Bem, historicamente, esses três grupos, eles vão sempre fazer coalizões entre si para dominar o outro, um ao outro. Então, a nobreza, em dado momento, se juntar com o clero para manter as classes populares sob controle. As classes populares, em algum momento da história, vai se juntar com o clero para controlar a nobreza. Isso são coalizões, historicamente, na verdade, isso acontece desde que existe Estado. Ou antes disso, na verdade, é uma longa história que nós não vamos entrar aqui. Só que o que eu estou trazendo é que direita e esquerda hoje, dentro do contexto de cismogênese, é um termo que não existe mais. Não existe mais. Não existe mais por quê? Porque a capacidade dessas grandes corporações de controlar todas as instâncias de uma sociedade como o Brasil, por exemplo, é tão maior. Eu vou te dar um exemplo. Quando você discute armas, fazia sentido você discutir armas, isso é analogicamente o que eu estou querendo dizer, tá? Fazia sentido você discutir armas quando o Colt inventou o revólver e todo mundo tinha acesso e era a melhor arma disponível. Então fazia sentido você discutir usar arma para controlar um ditador, etc. Porque o ditador e o exército do ditador teria a mesma capacidade tecnológica em comparação com o povo. Exatamente. Só que depois bélica. Só que depois que você inventou determinados tipos de armas, por exemplo, armas de precisão, que alguém aperta um botão num drone e pode explodir esse quarteirão inteiro, faz sentido. Como nós estamos vendo na televisão hoje. Pois é, faz prédios sentido inteiros caindo. Você discutir paridade de armas. Uma arma automática ou semi-automática. Você percebe? Você que não é ministro da guerra,
você nunca vai ter acesso a essa arma. Então nós podemos juntar todo mundo aqui com a Colt na mão, com a Magnum, com qualquer revólver. Apontar para ir cima lá, e tentar disparar o essa drone. discussão- Aí eles vêm com o drone e nós essa- matamos. Agora, analogicamente, é a mesma discussão sobre o poder do Estado sobre o indivíduo e essa divisão entre direita e esquerda. Não faz mais sentido pensar em direita e esquerda, porque a capacidade de controle que esses grupos têm sobre a população é tão grande que hoje, quais coalizões você vai montar aqui embaixo para poder se contrapor a isso? Então essa é a primeira discussão que tem que ser E feita. enquanto isso, fica essa briga toda nos bastidores, desnecessária, que na realidade é uma coisa Que é uma muito- ferramenta de que controle. É uma ferramenta. Mas vamos falar um pouquinho de história, que você toca no seu texto uma coisa muito bacana. Você diz que o Brasil, de uma maneira geral, historicamente, tem na sua miscigenação, na sua cultura, no aceitar de outras culturas. Só que, da mesma forma, você vê aí que o identitarismo vem querendo destruir isso. Perfeito. Você não aceita. Ao invés de chamar de esquerda, então, se eu chamei direita de neotradicionalismo cismogênico, ao invés de chamar de esquerda, Aham. isso que existe no Brasil, esse chamado progressismo, deveria ter outro nome. Ninguém devia usar mais o nome esquerda. Aham. Isso é identitarismo. Identitarismo. Ponto. O identitarismo é o quê, então? É uma política que fomenta essas divisões Homem, sociais. mulher, Então, hétero, bissexual, homossexual. sobre o argumento de que cada grupo deve buscar a defesa dos seus direitos, mas produz, na verdade, uma outra E cismogênese. o seu empoderamento. E produz cismogênese, perfeito, empoderamento. Empoderamento. Produz cismogênese por quê? Veja bem, vamos lembrar do PT, Aham, quando governava o Brasil, aham, era um partido de centro-esquerda. sim. O petista normal, naquela época, você vai lembrar disso, era aquele cara, não era o comunista, o comunista Não. estava no PCdoB. Não, exatamente. Quando você traz o identitarismo, né, para o Brasil, Marta Suplicy, etc., traz isso para o Brasil, começa essa discussão, o outro lado começa a reagir. Aham. E aí você tem o processo sismogênico de 2013, que produz o quê? O Nietzsche fala que quando você encara o abismo, né, o abismo te encara de volta, né? Então você tem que ter cuidado para lutar com certos monstros, porque em dado momento você começa a aparecer com ele. Essa esquerda, de centro-esquerda, começou a aparecer e se radicalizar Esse nessa monstro luta. Ela começou a se radicalizar nessa luta. Uhum. Só que ela se radicaliza por via do identitarismo, Ok. acentuando isso. Porque se você discordasse, você era fascista, ou preconceituoso, ou misógino, ou machista, assim sucessivamente. Você coloca hoje numa discussão, um jornalista hoje começa a falar, ele já a primeira coisa que ele tem que fazer é se posicionar. Exatamente. Mas por que isso? Isso é a acentuação da cismogênese. Você impede os grupos de discutirem entre Não si. se discute mais. Você não pode conversar. Eu te rotulo disso, daquilo, ou de comunista, ou de fascista, e eu impeço o diálogo. Aham. E a rede social, ela produz isso com muita qualidade, porque o algoritmo naturalmente vai te oferecer aquilo que você Olha, consome. gente, presta bem atenção aí agora. Agora você aí que está estudando na Finace, você jovem, conhece bem de algoritmo. Então você sabe bem desses grandes grupos que estão manipulando, não só economicamente, como tecnologicamente, Politicamente. e agora com a inteligência artificial ficando cada vez mais forte, eles estão, na realidade, transformando as coisas, criando monstros na sua cabeça e te posicionando por algo que ele acabou de dizer. Não adianta todos nós, aqui neste bairro da Liberdade, onde estamos gravando, pegarmos nossos revólver 28 ou 35, que seja quantos milímetros for, apontarmos para o drone. Ele aperta um botão e destrói o quarteirão inteiro. Perfeito. Então não adianta nós discutirmos a arma para destruir o Uma drone. nuvem de fumaça, não é uma cortina de fumaça? É uma Também, cortina de Também. fumaça. Não. Também. Isso é uma cortina. É uma você acaba cortina de desfocando, fumaça. distraindo. Só que eu me lembro uma coisa. Esse jogo Eu me aí. lembro quando eu estudava lá atrás, no início dos anos 80, jornalismo, você tinha realmente posturas da onde você tinha essa dita esquerda, que não é essa esquerda monstruosa, como você colocou muito bem, mas a esquerda tinha planos. Perfeito. Ela tinha planos projeto. nacionais, tinha projeto. Perfeito. Hoje a esquerda tem um sectarismo. Ela é extremamente sectarista. Sectária. Ela está aí para dividir.
E também é extremamente... ela cataloga. A direita também. Perfeito. O mesmo raciocínio é a direita. Você sempre vai se parecer com um monstro contra Sim. quem você está lutando. Ou você é o monstro da esquerda, o monstro da direita, e sempre dividindo. E aí você evita o diálogo. O diálogo é a essência da cultura brasileira. Aí A sim. cultura brasileira nasce do quê? Nasce de imigrantes, Perfeito. trazendo tecnologia. Conta um pouquinho sobre essa história. É porque você fez a pergunta e eu mudei de assunto. Na verdade, eu fiz uma digressão. Você perguntou sobre o identitarismo em contraposição às nossas características essenciais. As nossas essências. Vamos lembrar do Sérgio Buarque, o homem cordial, o homem Exatamente. do coração, né? O homem que tem um coração grande. O brasileiro... Porque o brasileiro é isso. O professor Mangabeira... Não, agora só um pouquinho. Dá uma olhada na face do brasileiro. O brasileiro Hoje o brasileiro, do jeito que tá... O que você acha, Finassi? A coisa tá feia, a coisa tá feia. Tá feia. A coisa tá feia. E o salário, A professor? coisa tá feia. E o salário, professor? Ó. Não, no finalmente, Finalmente, por causa dessa divisão. Dessa Exatamente. divisão. Se todo mundo trabalhasse junto, não Essa tivesse cismogênese. direito, não tivesse Exatamente. esquerda, esse processo todo aí, a cismogênese, né? Perfeito. A gente teria... É que ninguém pensa num objetivo em comum. Não, chegar. ninguém pensa. Cada um cuida do seu próprio dedão do pé. Isso né? não é natural do Brasil. Isso não é natural do Brasil. O Brasil, Não, o Brasil isso não é da foi nossa um país cultura. pensado para ser grande. O Brasil nasceu com a vocação de se tornar o quinto império mundial. Esse país foi profetizado. Se você for estudar Se a o história quinto das Império Mundial... Você foi estudar a história das profecias aos projetos José Bonifácio, Visconde do Uruguai, Exatamente. Bernardo Pereira de Vasconcelos, Dom Pedro II Dom lá Pedro atrás. II, Visconde de Cairu. Se você Silvestre Pinheiro, É. se você for estudar qual era o projeto para esse país, chegou-se a pensar seriamente em trazer, inclusive, e Dom João VI fez isso, trazer a sede do Império para cá, justamente porque, primeiro, bem, essa é uma discussão muito interessante que começa com Silvestre Pinheiro, que foi o ministro da Guerra quando Dom João vem para cá. Era um filósofo aristotélico, formado em Coimbra, que influenciou, inclusive, a Constituição Francesa reformadora. Era o maior filósofo da Europa na época. E esse cara escreve isso. Esse lugar aqui é o lugar mais versátil Verdade. do mundo. E ele fala isso por um país, por uma nação que estava nascendo. A miscigenação brasileira, diferente da miscigenação que não existia, a miscigenação, Aqui você tem um a divisão árabe, americana. você tem um árabe, você tem um muçulmano, O você libanês, tem um católico, o libanês foi tudo. pensado. Foi Dom Pedro II que abriu as portas Aham. para o libanês chegar aqui e transformar e melhorar a habilidade comercial do povo brasileiro. Cada um desses homens pensaram passo Os a imigrantes passo. europeus, trazendo os ucranianos, Perfeito. trazendo toda a os cultura. ucranianos, ucranianos, os russos do Volga, os alemães do Rio Volga, né? Aham. Vieram trazer aqui o know-how agrícola. Para o crescimento Entende? agrícola. Então, assim, tudo isso foi pensado, planejado, era um projeto de longo prazo. E o que deu errado? O que deu errado justamente foi a imposição A de cismogênese. fora para dentro De fora desses pra dentro. processos de controle e destruição dessa força. Agora uma pergunta. Porque qual que é a é. grande força do Brasil? Ah. A força do Brasil, primeiro, ela é imaginativa. É um É, povo É mesmo. com uma grande capacidade Povo de criativo, imaginação. tem que ser estudado pela NASA mesmo. Perfeito? Esse meme é a expressão meme- de uma realidade. Esse meme é a expressão da realidade. É isso. O povo brasileiro tem que ser estudado pela E a NASA. Isso é segunda verdade. capacidade, que o professor Mangabeira fala, é a rebeldia, a É. capacidade que nós temos Também. de romper correntes, de se revoltar E contra a uma situação. coisa muito linda que eu vejo, isso pode parecer, não, é o carnaval, né? Perfeito. O carnaval é uma integração É uma- absoluta, é uma grande- é uma ruptura, é uma manifestação popular Grande Que integração. dura o no ano carnaval. inteiro. que do ano inteiro as Do ano pessoas inteiro. se lutam por aquilo, Perfeito. se unem, pouco importa Perfeito. se é direita, esquerda, se vote A, vote B, lá dentro, mundo é igual. lá dentro da área do samba tá todo mundo igual, todo Todo mundo mundo igual. lutando, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a mesma coisa. Querido, eu quero dizer para vocês, olha, conversar com o Rodrigo Moraes seriam dias. Sabe por quê? Porque o Rodrigo ele vai na essência do pensamento humano e ele vai na essência da manipulação do pensamento humano. Eu quero me libertar. Quer se Eu libertar? vou me libertar. Você Pronto. quer se libertar? Isso aqui, Solta. Já soltou, já esse soltou. pensamento Já se libertou. cismogênico que Se leva solta. ao identificarismo, Agora me fala que é uma um coisa do seu cosmopolitanismo. identitarismo, aliás, identitarismo, você se identifica com o quê? Eu
Eu me identifico com o colégio e faculdade de finanças. Agora me fala. Quer saber mais? Quer saber mais? Vamos lá. Pode, pois não. Não, mas a pergunta é... O Brasil é um país tradicionalmente revolucionário. Quando eu digo, não é a revolução, mas é a revolução da cultura, Capacidade de é a se revolução reinventar. da aceitação. Você diz muito bem na sua obra que quando houve a mudança do período da escravidão, nós absorvemos a religião, absorvemos a alimentação, absorvemos a cultura, os hábitos dos negros, sem nenhuma diferenciação. Nenhuma diferenciação. A miscigenação brasileira é absolutamente natural. Não precisa ter identitarismo aqui. Aqui você tem uma japonesa casando com um africano, com um negão, sem problema algum. Perfeito. E não precisa ninguém julgar se isso está correto, certo, errado, se deve se posicionar nisso. Essa natureza é um movimento de rebeldia? Perfeita, ótima pergunta. É uma rebeldia também pensada. Você veja, nós temos, por assim dizer, nesse aspecto, a sorte de sermos originariamente advindos dos portugueses. Se você olhar todas as culturas, todos os processos de colonização, né, ingleses, todos esses países sofreram com apartheid, divisão, racismo, Jim Crow, etc. O Brasil, desde o início, os portugueses tiveram essa característica, tinham essa característica, inclusive na Ásia e na África, não só na América. Primeiro, o português era muito curioso. O português valorizava mais, se você for estudar a história das navegações e das aventuras, e a palavra era essa, Dom Manuel era o venturoso, o homem da aventura. Era uma curiosidade para descobrir novos mundos. E até isso gerou um certo equívoco, porque faltou em dado momento um pensamento mais colonialista, no sentido de criar mesmo bases como os ingleses fizeram. E os belgas, né, que fizeram tragédias na África monstruosas. Tem o caso do filme Hotel Ruanda, que mostra o efeito de um colonialismo que ali já era manipulação psicopolítica, ali já era um protopsicopolítica que gerou todo um problema seríssimo. Os portugueses iam construir pontes, construir casas, construir prefeituras, quer dizer, só que eles, por assim dizer, fizeram pouco nesse sentido, mais por esse espírito de curiosidade e desbravamento. O Brasil ganha isso com o apego, o telúrico do índio, aquela coisa telúrica do índio, e a coisa artística, essencialmente artística. E o Willem Flusser, que é um antropólogo que morou no Brasil, né, escreveu um livro chamado Fenomenologia do Brasileiro, e ele cita o fato, por exemplo, dos negros, como a arte negra, a cerâmica africana, influencia todo o nosso modo de ser, o nosso modo de expressar. A nossa cultura, então, tem um fundamento negro. Então você tem o telúrico, o cultural e a curiosidade portuguesa para gerar esse povo que é, mais uma vez, rebelde e criativo. O que essas forças querem fazer é destruir a nossa cultura, a nossa música. Quer dizer, o processo de degradação da nossa música não é também natural. Nós fomos o povo na década de 50 que mudamos a música do mundo inteiro. Sim, Carmen Miranda. Veja o que a Bossa Nova fez. A Bossa Nova, Carmen Miranda, revolucionou tudo. Foi até o Japão. Até o Japão mudou a música deles naquela época, inspirados no chamado jazz brasileiro, porque não era jazz. Sim, não era jazz. Então, era o samba erudito, né? Samba erudito. É uma outra discussão que eu não vou cansar vocês com isso, mas assim, tudo isso está sendo dilapidado, destruído, mais uma vez, de fora para dentro. Então, eu acho que a mensagem mais importante é: nós precisamos primeiro despertar para isso. Nós precisamos primeiro produzir, pensar para os próximos 100 anos. Presta atenção nisso, hein? Você que está nos assistindo aí, para os próximos 100 anos, tem de começar a libertar. E outra coisa, você está aí com o seu Instagram, com o seu Facebook, eu não estou criticando isso, porque são meios de comunicação fantásticos, mas cuidado, porque podem estar manipulando essa sua forma de pensar. Abra sua mente. E para isso nós estamos aonde, Finacinho? Abrir a mente é com a gente mesmo, hein? E nós estamos falando aqui com o Rodrigo Moraes.
Agora vem um momento mais importante que eu gostaria, que é o sonho, o momento do sonho, Rodrigo. Eu queria que você falasse, eu vou passar para o Financinho, que dizia que não iria comer mais sonho. Isso pro Gordinho é uma maravilha, tá? O Gordinho é uma maravilha. Financinho se Poxa, quem vai comer preparando. meu microfone, A Tayana eu- perguntou se eu tenho lado, eu falei que eu tenho circunferência. Circunferência aqui, Financinho. Agora vamos lá, Rodrigo, qual o seu sonho para essa nossa liberdade e nós começarmos? Assim como está acontecendo na Alemanha, na Itália, na França, que nós comecemos a entender que nós somos irmãos, acima de tudo, e nós temos uma cultura forte, nós temos origens fortes. Como é que a gente se liberta disso? O meu sonho é que o Brasil se liberte, então, dessas amarras geopolíticas, que o Brasil, utilizando dessa rebeldia e dessa imaginação, se liberte e se reencontre com a sua verdadeira vocação, que nós, como irmãos patriotas, nos unamos para que, e essa geração é responsável por isso, propor o projeto dos próximos 100 anos. O Brasil fez 200 anos agora, 2 anos atrás. Uhum. E o ideário, o projeto dos próximos 100 anos precisará ser pensado pela nossa geração. Isso parece um absurdo num país dividido, machucado, desorientado, confuso em relação ao seu projeto, confuso em relação ao seu futuro. Mas eu tenho fé, porque fé também é uma característica do nosso povo. Sim, Eu fortíssimo. tenho fé de que nós vamos nos reencontrar com o verdadeiro Brasil que nós merecemos e quem sabe, e mais uma vez eu tenho fé, se tornar sim, nesse ambiente geopolítico de confusão, de guerra, de psicopolítica, de desorientação, se tornar sim o quinto império mundial, porque nós nascemos para E ser. fomos profetizados. Nós nascemos para ser o quinto império. Nós, Agora, não, querido. nós não vai deixar. Nós tem 3 meses de galantia, nós vai dominar o mundo. Nós é quinta potência, né? Vamos lá, querido. O que é que o nosso amigo Rodrigo vai receber da Finança? Opa! Eu o garanto certificado- que no hall, na galeria de certificados dele, não tem certificado. Não tem um certificado desse. Agora eu tenho. Olha, Agora tem. quero muito Agora tem um obrigado. certificado, Rodrigo. E também a nossa caneca, que nem o Sheik, nem os sheiks de Dubai tem. Ninguém tem, ninguém nem. tem. O rei da Arábia Saudita também Não tentou. tem. Abu Dhabi não Abu tem. Dhabi também não Dhabi consegue, não tem. consegue, não consegue. E Agora ele- Rodrigo vai ter. A nossa canequinha Muito obrigado. exclusiva. Você lembrar da gente nesse momento, a gente agradece muito a sua presença aqui. Realmente, minha cabeça deu uma... Uma abertura. Ó, e presta é minha pra abrir. atenção aí. Presta atenção. Então, quero Gente, agradecer muito. nós falamos com o Rodrigo Moraes, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa especializada em ciência política e que trabalha com o neocórtex, está trabalhando com a mente. E você aí em casa, preste atenção, você que brigou com seu irmão, com seu pai, com a sua família, você que fez toda essa discussão, cuidado, você pode ter sido manipulado, mas agora é hora de você começar a repensar. Isso. Já está passando aí embaixo na tela novamente o texto. E, Rodrigo, fala aí o seu Instagram para as pessoas entrarem e terem contato aí com toda essa literatura linda que você produz. É @Rodrigo A.L. Moraes com I. E no meu Facebook tem uma página Professor Rodrigo, é uma página. E também no estrategiaeleitoral.com, sem BR. Muito obrigado pelo convite, é sempre um gente prazer agradece, conversar com professor. você e conhecer o Finacinho, que é essa figura. Que é uma figura. E cara vocês é que fera. estão em casa, até o próximo Finamente. Você sabe, toda sexta-feira, www.finace.com.br. Eu e o Finacinho estaremos na próxima semana com um convidado especial para você. Um beijão no coração e até o próximo Finamente.